Olá! Vamos começar mais uma aula. Nós já aprendemos sobre como entender o gráfico, tipos de gráficos, o que são candles, os padrões de candles. Se você não aprendeu ainda, espera um pouquinho. Antes de assistir esse vídeo, assista aos vídeos anteriores dessa playlist, que é importantíssima para que a gente dê continuidade no assunto, que é uma delícia, que é a análise técnica. Eu sou a Pan Cevesato, sou analista de mini contratos da Rico e estamos falando sobre análise técnica, o que é, como utilizar, numa playlist super completa para que você se torne um gigante mini contratos. O tema da nossa aula de hoje é tempo gráfico. Tempo gráfico é meio óbvio o que significa, certo? É o tempo em que nós vamos analisar o gráfico. Pronto, acabou a aula, é isso. Brincadeirinha, não é só isso não. Sim, tempo gráfico é somente o tempo em que nós vamos analisar o gráfico. Então a gente já sabe analisar o gráfico e a gente já sabe que cada barrinha, cada candlezinho pode significar um sinal diferente nas nossas análises para ajudar na nossa tomada de decisão, certo? Porém, como que eu sei qual é o tempo gráfico que eu vou utilizar? Por exemplo, se eu olhar para esse gráfico agora, o que eu tenho aqui na tela? Que é o código do dólar, do mini dólar, como vocês já viram na playlist de mini contratos. E aí, aqui na frente tem um D. O que significa esse 1D? Significa que é um gráfico diário. Ou seja, cada candle, cada barrinha dessa, me mostra abertura, máxima, mínima e fechamento de um dia. Nesse caso, do último dia. Então, eu consigo saber como foi hoje, como foi ontem, como foi anteontem e assim por diante. Porque eu estou olhando o gráfico diário. Então, cada barrinha dessa representa um dia de negociação. Legal? Simples, né? Se você quiser ver o gráfico semanal, você consegue? Consegue também. É só você clicar no gráfico, apertar o semanal, pronto. Cada barrinha dessa significa uma semana de negociação. Então, essa última barrinha aqui, ó, que tá com a data ali embaixo, significa o quê? Que como o preço se comportou no mini dólar entre segunda-feira da semana passada e sexta-feira da semana passada. Então, eu tenho abertura, máxima, mínima e fechamento da semana passada. Então, eu posso dizer que o dólar caiu entre o fechamento e a abertura da semana passada. Olha que simples. Legal? Legal. E se eu quiser ver do último minuto, pô, eu consigo também? Consegue sim. É só mudar o tempo gráfico para 1 minuto. Isso quer dizer o quê? Que é a movimentação do mini dólar no último minuto. Olha que doideira. Então, nesse exato momento, estamos na formação desse último minuto. Falta 20 segundos para virar o candle. No último minuto, caiu um pouco mais do que o anterior e assim por diante. Legal até aqui, simples de saber como identificar o que é o tempo gráfico. Geralmente, abaixo do gráfico diário, então gráfico de 60 minutos, de 30, de 15, qualquer coisa que seja abaixo de um dia, nós chamamos de gráfico intraday, porque ele é dentro do dia, né? Então, você pode escolher o tempo gráfico que você quiser. Tenho que chamar a atenção de vocês. Não caia nessa de só existe um tempo gráfico bom, esse é o tempo gráfico que deve ser observado, porque se você não operar nesse tempo gráfico, você não vai ganhar dinheiro. Bullshit, isso é besteira. Não caia nessa. Eu comecei operando com 1 minuto. Doideira. Você olha o índice no 1 minuto, é uma movimentação rápida. Dá sinais de queda, quando na verdade é somente uma correção. Depois, com o passar do tempo, eu percebi que o meu perfil não era para gráficos de 1 minuto. Tá errado analisar o gráfico de 1 minuto? Tá errado fazer as suas operações com o gráfico de 1 minuto? De jeito maneira. Ela te mostra informações importantes também, como preço, né, de fechamento, abertura, máxima e mínima, como a gente tinha falado. Respeita padrões de candles também. Só que para o meu perfil, eu me adaptei melhor com 5 minutos para fazer as análises de day trade. E assim, eu quero que vocês testem. Então, a partir de agora, você já sabe o que é um tempo gráfico, que nada mais é do que cada tempo que o candle vai fechar. Então, se eu tiver nos 5 minutos, significa que cada barrinha dessa
é 5 minutos de negociação. E eu consigo, inclusive, ver quanto tempo falta para acabar esses 5 minutos, esses últimos minutos do candle, tá? E tudo isso, galera, você consegue pela plataforma gráfica, tá certo? Agora, o ponto importante, como eu defino qual o melhor tempo gráfico? Como eu disse, não existe um melhor, existe aquele que você se adapta melhor. Hoje, atualmente, para as minhas operações, eu uso o 5, o 15 e o 60. Por quê? Porque muitas vezes os 60 minutos está com um engolfo, por exemplo, no topo. E no 15 ou no 5 está me dando um ponto de entrada na compra. Mas eu vejo o engolfo de venda, eu vou evitar fazer essa entrada. Por quê? Porque os 60 minutos demorou 1 hora para movimentar tudo aquilo. Ou seja, eu tenho 1 hora de negociação que me mostra a força daquela hora. Enquanto nos 5 minutos é só os últimos 5 minutos. Então, quanto maior o tempo gráfico, mais força para a nossa análise ele nos mostra. Então, eu uso 5 como ponto de entrada, como ponto de stop, como objetivo, mas eu confirmo sempre como estão as movimentações também no gráfico de 15 minutos e também no gráfico de 60 minutos. E assim eu junto tudo para a tomada de decisão ser mais fácil na hora de apertar o botão. E é isso, galerinha. Essa foi a aula de tempo gráfico. Coisa simples, não é difícil de entender. Nós já aprendemos um monte de coisa útil e no próximo vídeo nós vamos aprender mais uma coisa útil, que é bem famosa e que bastante gente usa e adora no operacional, que são os suportes e resistências. Então não perca a próxima aula, espero vocês lá.